Olá, queridos alunos desta quarentena. A aula de hoje é para a gente explicar alguns conceitos de como fazer alguns determinados exercícios que envolvam velocidade média e movimento retilíneo uniforme. Ok? E é muito importante, todos esses conceitos cairão na prova da semana que vem. Vamos lá. Colocando a primeira... Hoje vocês têm uma visão mais ampla aqui da minha biblioteca. À minha esquerda, direita de vocês, tem uma parte de livros aí. Livros tipo, de física e de enciclopédia e experimentozinhos. E tem o Einstein aqui também. Do meu lado direito, lado esquerdo de vocês, tem a estante da minha esposa. E tem os meus livros que estão do lado de lá. Depois a gente fala. Primeira situação. Eu tenho um caminhão que está atravessando uma ponte. O comprimento do caminhão de 50 metros, a ponte tem 200 metros, o caminhão a 90 km por hora, e a pergunta que eu faço é: quanto tempo leva para esse caminhão atravessar a ponte completamente? Quando eu falo quanto tempo leva o caminhão para atravessar a ponte completamente, eu tenho que levar em conta uma pequena coisa. Fico de lado por ver a lousa também. Eu começo a marcar o tempo a partir do momento que esse pedaço do caminhão encontra com a ponte, certo? Então eu começo a marcar o tempo a partir desse instante aqui. Quando que o caminhão sai da ponte? Quando essa parte do caminhão estiver chegado até aqui. Portanto, exercícios que levam em conta o comprimento do objeto que está em movimento. No caso, um caminhão que tem 50 metros. Eu tenho que levar em conta o tamanho da ponte e o tamanho do caminhão. Então a única coisa que você vai fazer é o quê? Pegar a distância da ponte, é a trajetória que ele vai percorrer aqui, mais o comprimento do caminhão. A gente soma as distâncias, simplesmente. Então essa parte vai ter que andar daqui até aqui, são 50 metros, mais os 200 da ponte. Ou seja, a distância que eu levo em conta nesse exercício é de 250 metros. 200 mais 50, certo? Só jogar na fórmula e resolver, maravilha, aquele abraço. Mas tem um porém. Se você tivesse com fone de ouvido agora, você pode ter levado um susto. A velocidade está em quilômetros por hora, eu tenho que transformar isso para metros por segundo. Como que eu faço isso? Divide por 3,6. Pelos meus cálculos e raciocínios, porque eu preparei essa aula, 90 dividido por 3,6 dá 25. Então a minha velocidade, na verdade, será 25 metros por segundo. Aí para jogar na fórmula ficou muito fácil, né? Deus vê tudo. Diego vai com tudo. Distância 250 metros. Velocidade 25 metros por segundo. E o tempo é o que eu quero saber. Então, vou ficar com 250 igual a 25 vezes tempo. Assim. Se eu passar o 25 dividindo, 250 dividido por 25, geralmente dá 10. Né? Aí eu vou dividir, olha aqui, 250 dividido por 25. Tempo que o caminhão leva para atravessar a ponte. 10 segundos. Levei 4 minutos. Tem uma mosca aqui. Levei 4 minutos aproximadamente. Vamos para a segunda situação. Segunda situação, um pouquinho mais complicada. Tem pessoas que resolveriam do seu método de loucura, cada um tem o seu. Eu vou passar o método de loucura da física, que aí fica mais fácil de você entender como é o pensamento do físico. Tem um carrinho que está na posição 10 metros de uma trajetória, indo para a direita com velocidade de 20 metros por segundo. Tem um outro carrinho na posição 90 que está andando a 30 metros por segundo.
Eles estavam nessas posições quando eu comecei a marcar o tempo. A pergunta que eu faço é: quando vai rolar o encontro entre esses carrinhos? E em qual posição, qual space... Olha o pedreiro cortando pedra lá. Qual a posição, qual o espaço que eles vão se encontrar? Vai ser na posição 15, na 45, na 89, não sei, tem que calcular. E aí você fala, como faz isso? Tem gente que faria assim, você fala de 20 em 20, 30 em 30, onde vai encontrar mais ou menos tem o jeito da loucura da física. O primeiro passo é montar a equação horária do carrinho, que eu vou chamar de carrinho A, e do carrinho B. As equações horárias. O que é equação horária? A formulinha do Sovete, essa daqui. De cada carrinho. O que os carrinhos têm? Eles têm a posição inicial e a velocidade. Então, eu substituí a posição inicial e a velocidade. Esse T e esse S fica em aberto, porque o S vai mudando, o tempo também. Então, vamos montar a equação horária do carrinho A. O carrinho A está na posição 10 com velocidade de 20. Então, a fórmula do carrinho A fica... Eu esqueci. Posição 10, velocidade 20. Tá. Então, agora olha comigo. Equação do carrinho A. Posição inicial 10, velocidade 20, normal. Vamos olhar lá o carrinho B. O carrinho B está com a posição inicial de 90. Então, vem aqui, eu coloco 90. Vou virar para mim para não ficar torto. Só que tem um porém. Esse carrinho, ele está indo no sentido positivo. Ele está indo para a direita. Então, esse carrinho está vindo para a esquerda, no sentido negativo. Esse eu falo que a velocidade dele é positiva. Positiva. Esse carrinho, ele está vindo para a esquerda. Se eu colocar que ele é positivo, tipo 30, só mais 30, eu tô querendo dizer que ele está andando 30 metros por segundo para lá. E aí eles nunca vão se encontrar, porque se esse está na frente e ele está mais rápido, esse aqui está atrás mais devagar, ele nunca vai alcançar o outro lá. Então eu tenho que colocar o quê? Que a velocidade desse aqui é menos 30 porque está voltando. O exercício não vai falar isso para você. Ele vai falar que um está indo em direção ao outro. Aí você tem que supor que esse que está voltando esteja com a velocidade negativa. Então a grande primeira pegadinha. Então na hora que eu vou montar aqui na equação, eu tenho que pôr esse menos 30 para indicar que ele está voltando. Como eu falei, se for mais 30, quer dizer que ele está indo para frente. Mais 20 indo para frente. Menos 30 indo para trás, voltando. E agora o que eu faço com isso daqui? Quando eles estiverem ocupando, esse vai vindo para cá, esse vai vindo para cá, vai ter um momento que eles vão ocupar a mesma posição, certo? Então eu vou falar que a posição deles vai ser igual. A posição do A e a posição do B serão iguais. Então, para resolver isso aqui, eu vou ter que fazer o quê? Agora que vem a surpresa. Colocar que SA é igual a SB. A posição do carrinho A vai ser igual à posição do carrinho B. Se SA vale tudo isso, se o SB vale tudo isso, eu posso igualar essas duas equações e só resolver. Então, eu vou falar que 10 mais 20t é igual a 90 menos 30t. Ficando assim. 10 mais 20t igual a... Escrevi errado, vou arrumar. 90 menos 30t. Acho que dá para entender, né? Que aqui eu não ia fazer o 90, mas eu fiz. 10 mais 20t, 90 menos 30t. Eu igualei A e B. Por quê? Porque eles vão ocupar a mesma posição. Então eu igualo as equações. Para saber quando a posição é igual. Só que agora eu não tenho mais os S's aqui. Eu tenho T e T. Eu vou jogar esse menos 30t para o lado de cá. Ele vai ficar positivo. Vou jogar esse 10 para o lado de lá. Ele vai ficar negativo, porque inverte a operação, certo? Inverte sinais. Eu vou ficar então com 20t mais 30t.
Ótimo. E aqui o 90 continua, o 10 passa para lá, negativo, fica 90 menos 10. Beleza? 20t mais 30t. 50t. 90 menos 10, 80. 50t igual a 80. 80, passo 50 dividindo. 80 dividido por 50. Geralmente dá 1,6. Nossa, eu sou uma calculadora humana. Certo? Eu acho que dá, né? 1,6. Tomara que dê. 1,6 segundos. Então vai ser uma coisa bem rápida. Depois de 1,6 segundos, os carrinhos vão se encontrar. Certo? Acabou o exercício? Não. Ele perguntava também qual será a posição de encontro. O tempo de encontro eu sei. Depois de 1,6 segundos, eles estarão aqui. Em que lugar eles estarão? Essa é a pergunta que eu deixo. Perdão. Não estou com corona. Só engasguei. O que eu tenho que fazer agora para achar a posição de encontro deles aqui no meio? Eu preciso pegar 1,6, que é o tempo de encontro, e substituir em qualquer uma dessas equações. Onde eu colocar 1,6, ou aqui, e resolver corretamente, o exercício vai dar o mesmo resultado, ou para SA ou para SB. Você escolhe onde você quer usar. Eu usaria nesse aqui porque não tem negativo, né? O negativo confunde as pessoas. Então eu vou pegar essa formulinha aqui, ó. Eu não tenho espaço mais. E aqui eu já tenho outra situação. Então eu vou usar o verso. O verso tá zoado. SA igual a 10 mais 20t. Vamos lá. SA igual a 10 mais 20t. Quero... Não deu ruim. É o pedreiro que tá fazendo barulho. Posição do A. 10 mais 20t. Quando o t estiver... Quando o t estiver valendo 1,6, onde vai ser a posição que o carrinho A vai estar? A mesma do B. Se você fizer com B, dá a mesma coisa. Primeiro multiplica, depois resolve o resto. Aí eu vou ter 20 vezes 1,6. Eu acho que dá 32. Vou confiar na minha mente. 32 mais 10, 42. Então eles vão se encontrar na posição 42 depois de 1,6 segundos. Se eu fizesse, curiosidade, se eu fizesse aqui, ó, 1,6. 1,6 vezes 30 dá 48. 90 menos 48, 42. Então dá a mesma coisa. Você pode até fazer nos dois como forma de prova real, para ver se deu mesmo. Aí, se der mesmo, quer dizer que você está certo. Se não der, quer dizer que está errado. Beleza? Tá, os exercícios não serão assim. Pode aparecer coisa assim, né? Talvez assim, não sei, de repente, uma provinha que você vai fazer semana que vem, assim, né? Uma pessoa sai de uma cidade A. Imagina isso escrito em forma de enunciado, sem desenhos. Uma pessoa sai de uma cidade A 5 metros por segundo em direção a uma cidade B a 2.000 metros de distância. O exercício pode falar 2 quilômetros, né? A 2.000 metros de distância. No mesmo instante, uma pessoa sai da cidade B a 3 metros por segundo em direção à cidade A. Aí a pergunta é, qual é a posição de encontro e o tempo que vai levar para eles se encontrarem? Aí você fala, mas professor, não tem aí a trajetória, qual é o S? Pois é, aqui a física dá a você o poder de descobrir, de determinar onde vai ser a origem dos espaços, onde vai ser a posição que você quer dar para o negócio. Como assim? Você faz a trajetória. Você tem o poder. Minha trajetória está aqui, ó. Essa é a minha trajetória.
certo? Dos espaços. Essa é a minha trajetória. Eu posso escolher que aqui, por exemplo, pode ser o zero. Zero, lembra que também é um termo para origem, né? Origem da trajetória. Então eu posso falar que aqui é o zero. Se aqui é o zero, a 2.000 metros de distância, qual marcaçãozinha eu vou ter aqui? Ora, 2.000. Certo? E aí é só resolver depois. Monta a equação do A, monta a equação do B, iguala, substitui, acha o tempo, substitui no tempo de novo, acha a posição, tudo que a gente fez no exercício anterior. Tá? Só adiantando para se alguém ainda ficou com dúvida no passo anterior, vou montar a equaçãozinha desse cara aqui, ó. Sai da cidade A a 5 metros por segundo. Vou chamá-lo de SA. Posição inicial dele é 0, porque eu quis. Velocidade dele 5, positivo, porque ele está para a direita. E vamos à formulinha do cara B. O cara B está em qual posição agora? Na posição 2.000, porque tem 2.000 de distância. Esse aqui é o 0, aqui é o 2.000. Óbvio. Assistiram o poço? Muito bom, óbvio. Ah, eu poderia escolher aqui, de repente, 1? Poderia. Mas aqui seria o quê? 2001. Poderia escolher aqui 10? Sim, aqui seria 2010. Ah, e se eu escolhesse 1.000 aqui? Aqui seria 3.000. Ah, e se aqui fosse 0? Que seria menos 2.000. Certo? Tem umas lógicas aí. Captou, captou. Posição do B. 2.000. Mudei aqui para baixo porque não ia caber aqui em cima. Então, a posição inicial 2.000, velocidade menos 3 porque ele está voltando. Menos 3t. Igual às equações, resolve e você chega no resultado do tempo e da posição de encontro. Essa eu deixo para vocês resolverem, mas eu vou passar a resposta aqui. Se você quiser, pausa o vídeo agora, resolve e depois dá o play para conferir a resposta. Ou se você quiser, quando eu falar valendo, você começa a resolver e aí a gente vê quem resolve mais rápido, eu ou vocês. 3, 2, 1, valendo. Não pode usar calculadora. É na raça. 1, 2, 3, 4, 2, 16, 45, 25, 25. Stop. Resolvi. Não vou mostrar os meus métodos, mas o tempo que eles levam para se encontrar é 250 segundos. Eles vão se encontrar na posição 1.250 metros. Certo? Tem umas continhas meio doidas aqui, ó, para provar que eu que fiz mesmo. Não foi armação. Tá bom? Boas aulas para vocês. E não esqueçam que de repente, assim, né, pode aparecer uma provinha de física semana que vem. Quem sabe, né? Esperando dar 19 minutos de vídeo. 2, 1, abraço.